especial, graças ao nosso bom Deus. Ele sempre tem permitido oportunidade para que nós possamos estar buscando nele a condução do seu Espírito. É importante que quando nós meditamos na palavra de Deus e nós estamos dispostos a buscar a condução de Deus na palavra, nós vamos enriquecer o nosso conhecimento, nós vamos ampliar esse conhecimento e Deus ele vai se revelando através da sua palavra, porque nela ele estabelece os seus princípios, nela o Senhor estabelece o seu propósito, o Senhor tem na sua palavra transmitido de gerações em gerações a sua vontade, o que ele quer para que nós venhamos estar sendo a cada dia basilado por ela, para crescermos, para nos fortalecermos, para ficarmos cientes do que está acontecendo e também do que pode acontecer, porque nós temos palavras na palavra de Deus que falou tanto do povo do passado, quando eles ainda estavam aqui, como eles seguiram essas diretrizes e o que eles fizeram para que de fato eles tivessem esta comprovação, essa certeza de que Deus estava com eles, como também tem instruções para os dias atuais. E também há profecias, palavras escatológicas que apontam para o futuro, o que vai acontecer com a humanidade. Mas é importante, eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão para a nossa meditação também, e isso é importante. Lucas capítulo 18, logo no versículos 1, o próprio Jesus, ele está nesta parábola, ele está mostrando a importância, o dever de orar sempre. Esta parábola, ela conta a história de uma mulher pobre, de uma viúva pobre, e também conta a história de um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus e que não respeitava homem algum. Mas o que Jesus está mostrando nesta parábola é o dever de orar sempre, ser persistente na oração. Você ser aquela pessoa que quando dobra os seus joelhos, não simplesmente por 5, 6 ou 10 ou 15 minutos, mas que você seja persistente. É isso que ele está mostrando nesta parábola. E a insistência daquela viúva, ela levou até aquele juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum, assim como ele diz, mas ele declara: esta viúva, ela já está me importunando. Esta viúva, ela está todos os dias ou quase todos os dias importunando aquele juiz para que ele possa julgar a sua causa, para que ele possa tomar uma providência acerca do inimigo daquela viúva. Mas aquele homem, ele não tinha nenhum pingo de respeito pelas pessoas. Jesus deixa isso bem claro na parábola, ele diz que ele não temia Deus e ele não respeitava homem algum. O foco aqui é mostrar como a persistência de um cristão na oração, ela pode reverter situações. Ela pode mover o coração de um indivíduo que não teme a Deus, que não respeita homem algum. Isso nos dá uma certeza de que a nossa oração, ela move o coração de Deus e Deus intervém acerca da nossa causa. É importante que no versículo de número 8, Jesus ele faz uma advertência. Jesus ele faz uma advertência para nós e diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, porém
quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Porque o versículo de número 7, Jesus está mostrando que aquele homem, sendo ele um juiz injusto, sendo um homem que não temia a Deus e não respeitava homem algum, chegou um certo momento, pela insistência daquela mulher, aquele homem tomou uma decisão em resolver a sua causa. E que Jesus está mostrando aqui, se esse homem que é iníquo, se esse homem que é injusto, esse homem que não teme a Deus, este homem que não respeita homem nenhum, através da insistência daquela mulher, ele decidiu tomar providência a seu respeito, a respeito da sua causa. Jesus diz assim: quanto mais o vosso Pai Celestial, ele não dará o que pedirdes. Ou seja, Jesus está dizendo, se um injusto, ele toma a decisão de julgar a causa de alguém que é menos favorável aos olhos dele, ele mudou de ideia por causa da insistência, quanto mais vocês, quanto mais o vosso Pai atenderá a vocês. O que Jesus está nos despertando é que nós devemos manter o nosso posicionamento como cristãos, orando, persistindo na nossa oração. E uma coisa que eu quero despertá-los aqui é que Deus não vai entrar em providência simplesmente com 10 ou 15 minutos de oração. Isso não é regra, mas o que ele está dizendo é que nós temos que viver uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de oração. Não haverá avivamento em uma igreja com 5, 10 ou 15 minutos de oração. A história nos diz que John Wesley, ele ganhou mais de 6 milhões de almas para Jesus, mas ele tinha uma vida de oração. Ele orava das 4 horas da manhã até as 9 horas do dia. Nós vamos olhar Dwight Lemon Moody, ele orava das 5 às 11 da manhã. Ele ganhou 6 milhões de almas para Jesus. A história diz que Billy Graham, ele orava das 5 às 10 da manhã. Ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Nós vamos observar claramente que estes homens que tiveram o hábito de orar, fizeram da oração o seu estilo de vida. Esse é o segredo para que nós possamos alcançar o propósito. Alguém pode dizer, mas eu não posso orar 5 ou 6 horas, ou 8 ou 10 horas por dia. Mas você pode orar 1 hora, e às vezes você dobra o joelho e diz, obrigado Jesus, quando você pode orar 10, 15, 20 ou até mesmo 1 hora de relógio. Você pode fazer mais, a questão é a disposição que às vezes nós não temos para fazer, para sermos abençoados. E Jesus deixa um alerta nesse versículo de número 8. Ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Jesus está nos despertando para uma realidade que é eminente. As pessoas não gostam de orar. Elas não gostam de passar tempo na oração. Quando se fala de oração, é cansativo, é enfadonho. As pessoas não se despertam mais para buscar o Senhor através da oração. Se nos momentos de oração, até mesmo no templo, com 10 minutos de oração, nós temos visto a maioria das pessoas sentadas nas suas cadeiras porque não aguenta mais ficar de joelho. Não é que a oração ouvida somente de joelho. Nós estamos falando do exercício. Porque se eu não consigo ficar 10 minutos de joelho, certamente eu não consigo passar meia hora também sentado orando. Porque falta assunto. Porque não temos o hábito de orar. Não temos aquele hábito de dialogar com Deus. Porque a oração é falar com Deus.
Quando nós não temos intimidade com pessoas, certamente não temos assunto. E o que vai desenvolver-nos a oração é simplesmente o exercício. O que Jesus está dizendo e nos despertando, quando o Filho do Homem vier, tem versões que diz, achará fazendo assim? Achará as pessoas nessa expectativa, nesta visão, com esta esperança, porque este versículo está apontando para a vinda de Jesus. Quando Jesus vier, encontrará pessoas que estão firmes nessa esperança, com essa expectativa, com esta certeza, com esta convicção no seu coração, porque nós temos visto hoje, com a aglomeração de informação, com a evolução da tecnologia, da internet, as pessoas têm passado mais tempo no Facebook, no WhatsApp, no Twitter e no Instagram, passam mais tempo olhando coisas que não edificam do que buscando realmente algo que vai trazer mudança, um alicerce, um basilar para a sua vida. Jesus está nos despertando para esta realidade. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará fazendo assim? Assim como sendo persistente na oração, desenvolvendo o hábito de orar, tendo esta certeza de que em nenhum momento o Senhor vai entrar em providência acerca da sua causa, do seu problema, por causa da sua insistência. Observe que a palavra de Deus nos diz que Daniel, ele governava 45 províncias, mas ele orava 3 vezes ao dia. Ele dobrava os seus joelhos, e a Bíblia diz, com a janela aberta para o lado de Jerusalém, e ele orava ao Senhor. Um certo dia, Daniel se coloca diante de Deus, e a Bíblia diz que no dia que ele se dobrou diante do Senhor, a oração dele foi ouvida. Mas o anjo foi impedido de passar. Então ele volta, o exército angelical vem e trava a batalha contra os príncipes da potestade do ar. E quando se abriu uma brecha, o anjo desceu e disse, Daniel, homem muito amado, desde o dia que te colocaste diante do Senhor, ele ouviu a tua oração, mas eu fui impedido. E observe que já estava com 21 dias que Daniel estava orando. A persistência na oração, porque a resposta não veio no primeiro dia, nem na primeira semana, mas isso não me impediu de Daniel continuar orando, porque alguém que tem o hábito na oração, ele não é imediatista. Essa pessoa, ela sabe exatamente que o dever nosso é orar. A nossa obrigação é estar orando, buscando a presença de Deus e conhecer a vontade de Deus naquilo que nós estamos pedindo. O grande problema é que nós às vezes pedimos e não sabemos como pedir porque nós não conhecemos a vontade de Deus naquilo que estamos pedindo. E o que é que vai nos despertar para esta realidade? É a oração. Ela vai nos dar a certeza. Quando nós assumimos diante de Deus uma postura diferente, nós vamos perceber o quanto que Deus é maravilhoso. Eu sei que aqueles que estão me ouvindo conhecem a história de Ana, no primeiro livro de Samuel. Aquela mulher, ela era importunada pela sua companheira Penina, a outra esposa de Eucana. Aquela mulher, todos os anos ele subiu para Ramá para oferecer sacrifício para Siló. E quando chegavam ali, Penina zombava de Ana porque ela não tinha o que lhe oferecer. E a Penina dava filhos a Eucana, mas Ana não tinha, ela era estéril. E por isso Penina zombava de Ana. Mas a Bíblia diz que um dia, na casa do Senhor,
Ana subiu a Siló e ela se derramou na presença de Deus. Ana, angustiada, e ela começou a chorar e falar com Deus. Houve um momento que ela estava tão angustiada, mas ela estava determinada. Naquele dia, Ana estava tão determinada que ela não sairia dali sem a sua bênção. A ponto do sacerdote ali chegar para Ana e achar que ela estava embriagada. E ele repreende Ana. Ela disse: eu estou embriagada, mas é de angústia. Estou angustiada. E ela relatou ao sacerdote o que lhe estava acontecendo. E ele diz: o Senhor fará segundo a tua petição. E no ano seguinte, Ana, quando ela sobe a Siló, já foi com um presente na mão. Deus deu a ela resposta de oração, um profeta chamado profeta Samuel. Deu-lhe um filho, e aquilo que vem por intermédio de oração é bênção. Ana pediu ao Senhor um filho, e o Senhor deu um filho a Ana, mas o Senhor, deste filho que ele deu a ela, o Senhor precisou de um sacerdote. O Senhor estava precisando de um profeta. O Senhor estava precisando de um juiz. E Samuel ocupou essas três posições. Ele se tornou juiz, ele foi um sacerdote e ele também era um profeta do Senhor. Observe que aquilo que vem através da nossa oração, da nossa entrega, é algo grandioso. Deus, ele nos dá bênção para que outros sejam abençoados através da bênção que Deus te dá. Foi isso que Deus fez. Ana, eu vou te abençoar com um filho, e ao mesmo tempo este filho, ele será o meu profeta, será o meu sacerdote, e ele será o meu juiz que julgará este povo, e a nação será abençoada por causa da bênção que eu te dei. É por isso que Jesus está advertindo-nos, dizendo: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fazendo assim? Achará fé na terra? O Senhor quer que nós nos disponibilizamos, que nós o exercitamos, que nós sejamos pessoas que estamos firmes nesta convicção e nesta viva esperança, para que o Senhor venha honrar os seus filhos. Queridos, fique com esta palavra, não recue, não baixe a cabeça, não diga que o seu problema é maior do que o seu Deus, não diga que as lutas são maior do que as tuas forças, porque a palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 40, já nos últimos versículos desse capítulo, a partir do 28, 30, 31, ele dá força ao cansado, levanta aquele que não tem nenhum vigor. Os moços tropeçam e caem, os jovens cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é a proposta de Deus. Mas como é que eu espero no Senhor? O Paulo responde em Romanos capítulo 5. E Abraão se fortalecia dando glória a Deus. O homem que tem um hábito na oração, busca o Senhor na oração, esse homem é fortalecido pelo Senhor. Deus fortalece esse homem na caminhada, porque o Senhor jamais vai abandonar aqueles que o buscam. É por isso que a palavra de Deus está nos dizendo: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. O Senhor prometeu que viria e ele virá, porque eu creio. Você que está me ouvindo, você crê que o Senhor virá buscar a sua igreja. Não perca o ânimo, não perde a esperança, mas que ela seja viva. E se você seja
e renovado pelo poder e pelo Espírito Santo do Senhor, para que você possa ver coisas extraordinárias acontecendo. A fé move montanhas. A fé, ela te leva a acreditar no invisível e no sobrenatural. O que é crer pela fé? É possuir sem apalpar. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu ainda não apalpei, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me dar. A luta está grande, mas eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.